nós vamos ver agora a psiquiatria e psicopatologia forense, as questões referentes à capacidade civil e imputabilidade penal. Pessoal, em relação à capacidade civil, porque os editais muitas vezes colocam assim, limites e modificadores da capacidade civil e da imputabilidade penal. Acontece que depois da publicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência e da alteração de dispositivos do Código Civil que falam sobre a incapacidade civil absoluta e relativa, e dispositivos que sua antiga redação traziam questões relacionadas à doença mental como causa potencial de algum tipo de incapacidade, depois que houve essa mudança na lei e essas questões foram retiradas visando a inclusão da pessoa com deficiência, a modificação da capacidade civil por razões de doença mental não tem mais tanta aplicabilidade nesse momento. Então, sobretudo num curso com pouco tempo, e num concurso para delegado de polícia, o mais importante para a gente não vai ser aqui ver tanto a capacidade civil, por causa dessas mudanças, inclusive, mas, sobretudo, a imputabilidade penal. Isso é o que aparece mais nas provas de delegado. Ok? Então, nós vamos ver a psiquiatria e a psicopatologia forense no nosso finalzinho da nossa aula, principalmente sob o prisma da imputabilidade penal. Muito bem. Qual é o conceito de imputabilidade penal? É a condição de quem é capaz de realizar um ato com pleno discernimento. Imputabilidade penal, repetindo, é a condição de quem é capaz de realizar um ato com pleno discernimento. Portanto, eu estou falando de entendimento, de discernimento. Eu estou falando, portanto, de um fato psíquico, subjetivo. Subjetivo, psíquico e abstrato. Muito bem. Eu estou falando de entendimento, de discernimento, de um fato psíquico, subjetivo e abstrato. Mas, quando esta pessoa comete um ato, determinado ato, eu tenho agora, efetivamente, um fato concreto. E sobre esse fato concreto, eu terei agora a imputação de uma consequência. E a consequência é a responsabilidade. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para vocês entenderem que imputabilidade e responsabilidade são conceitos diferentes. Imputabilidade é a condição de quem é capaz de realizar um ato com pleno discernimento. É um fato psíquico, subjetivo e abstrato. E quando esta pessoa comete um ato, ela transforma isso em um fato concreto, e a este fato concreto eu vou imputar uma consequência jurídico-penal. E esta consequência jurídico-penal que vai ser imputada a essa pessoa é que é a responsabilidade. A responsabilidade, portanto, é a consequência atribuída a quem tinha pleno entendimento. É a consequência jurídico-penal atribuída a quem tinha discernimento, no caso do imputável, para a prática deste ato, para sofrer as consequências jurídico-penais. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: imputabilidade é um conceito, é uma ideia de atribuição pericial. É o perito, é o médico legista, é o psiquiatra forense, é o perito médico psiquiatra forense que vai definir se a pessoa é ou não é imputável. Por outro lado, responsabilidade é uma atribuição judicial. São conceitos diferentes. A depender do médico psiquiatra dizer se essa pessoa é imputável, inimputável ou semi-imputável, o juiz vai atribuir consequências diferentes. O juiz vai atribuir a responsabilidade.
Ok? Então, imputabilidade e responsabilidade são conceitos diferentes. Lembrar que a imputabilidade é a regra e a inimputabilidade é a exceção. E, portanto, enquanto exceção, ela deve ser necessariamente provada. Ela é objeto de prova pericial. A inimputabilidade é objeto de prova pericial, ela não pode ser presumida. E nós vamos ver a prova pericial, vamos ver quais são os tipos de transtornos mentais que podem gerar a inimputabilidade, que vão ser definidos na perícia psiquiátrica. Muito bem, considerando essa parte aqui inicial, nós temos que estudar o nosso artigo 26 do Código Penal, o caput e o parágrafo único. Porque o caput vai dizer dos inimputáveis, o caput vai falar dos inimputáveis e o parágrafo único vai falar dos semi-imputáveis, já que vai dispor sobre uma redução de pena. Então, vamos lá. Grifem de cores diferentes no material de vocês. Artigo 26, caput. É isento de pena. É o inimputável. O agente que, por doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Repetindo, o que causa inimputabilidade? Potencialmente, a doença mental ou o desenvolvimento mental incompleto ou o desenvolvimento mental retardado, desde que eles retirem de forma completa a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com isso. Ok, pessoal? Muito bem. Prosseguindo, vamos comparar com o parágrafo único. Parágrafo único do 26 vai dizer da redução da pena, vai falar do semi-imputável, quando o agente tem perturbação de saúde mental. Perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado. Desde que essas condições, desde que esses transtornos façam com que ele não seja inteiramente capaz de entender ou de se determinar. Então, o semi-imputável, percebam que eu tenho um quadro um pouco mais leve. Perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender ou de se determinar, ou seja, retira essa capacidade apenas de forma relativa. Por isso é um quadro mais leve. E percebam, por que eu marquei de caneta diferente? Para que vocês percebam o seguinte: que doença mental, marcado de vermelho, é diferente de perturbação de saúde mental, marcado de vermelho. Então, a doença mental está no caput do 26. Ela é mais grave, ela pode causar inimputabilidade, e ela é mais grave do que a perturbação de saúde mental, que está no parágrafo único do 26 e que pode causar semi-imputabilidade. Percebam que de azul eu tenho desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Da mesma forma, tanto no caput como no parágrafo único. Isso quer dizer o quê? Que o desenvolvimento mental incompleto e o desenvolvimento mental retardado podem dar ou semi-imputabilidade ou inimputabilidade, depende do entendimento ou da capacidade de autodeterminação da pessoa. Desenvolvimento mental incompleto não é sinônimo de retardado. A lei fala ou, mas é um ou outro, não é sinônimo. O desenvolvimento mental incompleto é a pessoa que ainda não completou o desenvolvimento mental, mas pode vir a completar. E o desenvolvimento mental retardado é a pessoa que tem um retardo mental, que não vai completar o desenvolvimento mental. O desenvolvimento mental retardado, no passado, era chamado de oligofrenia. O oligofrênico, oligofrenia. Esse nome não é muito utilizado no presente hoje. A gente chama de desenvolvimento mental retardado, de retardo mental. Ele não vai atingir
o total desenvolvimento. Agora, o incompleto ainda pode, em algum momento, atingir o seu total desenvolvimento mental. Então, ponto importante. Primeiro, doença mental é diferente de perturbação de saúde mental. Segundo, desenvolvimento mental incompleto estão nos dois, tanto no caput quanto parágrafo único. Podem dar tanto inimputabilidade como semi-imputabilidade. E o fato é, o principal, é a capacidade de entendimento e de autodeterminação. Se a pessoa não tem nenhuma capacidade de entendimento ou de determinação no momento do crime, por causa, com nexo causal com o transtorno mental, ela é inimputável. Mas se esse transtorno mental retirou da pessoa relativamente a capacidade de entendimento e determinação, ela ainda mantém alguma capacidade, mas não toda, não era inteiramente capaz, eu tenho semi-imputabilidade. Ok? Então, essa interpretação aqui desses dispositivos, nesse primeiro momento, é importante, para que a gente possa entender como que a psiquiatria forense vai funcionar, aí ajudar o direito penal, ajudar a autoridade policial nesses casos. Então, pessoal, vamos ver aqui também que para a avaliação da imputabilidade penal, normalmente são utilizados 3 critérios básicos descritos na literatura. O critério psicológico, o critério biológico puro e o critério misto, que é o biopsicológico. E alguns autores também falam de um critério social, interferindo também junto ao critério misto. Qual critério é adotado pelo Brasil? Em regra, o Brasil adota como regra o sistema ou critério biopsicológico. É este aqui. E como exceção, o Brasil adota o sistema biológico puro para o menor de 18 anos. Pessoal, isso é muito simples. Olha o que eu estou querendo dizer com isso aqui. Em regra, pessoal, para avaliar a imputabilidade penal no Brasil, nós utilizamos tanto questões biológicas quanto questões psicológicas relacionadas ao entendimento. A questão psicológica está relacionada ao entendimento e questões biológicas daquele indivíduo também podem ser avaliadas, essa é a regra. Mas, excepcionalmente, a gente analisa o menor de 18 anos de acordo com o critério biológico puro. O que eu quero dizer? Se para o menor de 18 anos é critério biológico puro, é porque aqui só se avalia a idade. A idade é um aspecto biológico. Não interessa discutir se o menor de 18 anos tem ou não tem entendimento. Tem ou não tem discernimento. Sabia ou não sabia o que ele estava fazendo. Não, por quê? Porque isso daqui é um critério, é uma escolha de política criminal. Escolheu-se 18 anos, ponto. Por um critério biológico puro. Não se discute o critério psicológico, o entendimento, quanto ao menor de 18 anos. Isso sempre cai em prova, viu, pessoal? Quais são esses critérios adotados. Então, enfim, se a gente usa questões biológicas e questões psicológicas, quais são essas questões? Né? Vamos lá. As questões psicológicas estão relacionadas ao entendimento. Vejam que nesses conceitos, a gente sempre está falando do entendimento. Então, se a gente utiliza tanto bio quanto psicológicas, as questões psicológicas estão relacionadas a avaliar o entendimento da pessoa no momento do cometimento do delito. E as questões biológicas estão relacionadas a uma série de fatores. A uma série de fatores, como, por exemplo, idade, sexo, sono, sonambulismo, hipnotismo, emoção, paixão, surdo-mudez e observação, as mais importantes aqui para nós. A diferença de doença mental e de perturbação da saúde mental. Então, pessoal, atenção para isso. Esses são os critérios. E vejam, isso é muito variável. Os nossos principais autores no Brasil de medicina legal não são psiquiatras. Genival Veloso de França e Gino de Carvalho Hércules não são psiquiatras. Então, às vezes, colocam alguns critérios que a própria psiquiatria discute. Então, há divergência nisso demais. Há alguma subjetividade nisso também. Então, nós temos que saber essas questões e vamos ver quais são os principais critérios, as principais coisas a serem conhecidas para nós, para que a gente possa fazer uma prova de delegado de polícia no Rio de Janeiro.
Então, sabendo que há algumas variações mesmo, porque a própria mente humana, né, o estudo da mente humana, é claro que vai gerar divergências, variações e questões muito difíceis de serem elucidadas. O limite entre a saúde mental e a doença mental, por vezes, ele é muito difícil de ser traçado de forma objetiva. E essa dificuldade toda em relação ao estudo da mente humana está aqui para nós, na medicina legal da nossa prova. Nós temos que saber de forma mais clara como é que o examinador pode pegar a gente aqui. Então, muito bem. A idade, nós já vimos, por exemplo, no artigo 27 do Código Penal, critério biológico puro relacionado ao menor de 18 anos. O sexo é um dos fatores? Sim, como, por exemplo, nos crimes de aborto provocado pela própria gestante, no próprio crime de infanticídio, ou seja, é uma indicação que o nosso sistema penal também atribui responsabilidades e consequências diferentes às pessoas, também considerando aspectos relacionados ao sexo, ao critério biológico sexo. E outros critérios, como nós vamos ver, por exemplo, o sono, sonambulismo e o hipnotismo. Pessoas que cometeram algum crime em situação de privação de sono, ou em situação de hipnotismo, ou em situação de sonambulismo, elas vão responder da mesma forma pelos seus atos? Como que fica aqui a avaliação da imputabilidade penal nesses casos? Pessoal, nós temos que avaliar isso de acordo com a teoria da Actio Libera in causa. Ação livre na causa. Pessoa que comete um delito em situação de privação de sono, nós vamos avaliar isso. Ou seja, como é que estava a vontade dessa pessoa no momento em que ela se colocou nesta condição? Ação livre na causa. Como que estava? Então, a pessoa que cometeu um crime em uma situação de que ela estava privada de dormir, ela estava com muito sono, como que funciona a avaliação das consequências atribuídas a ela? Ela pode ou não pode ter consequências diferentes nessas circunstâncias? Muito bem, pessoal, então estamos vendo essas questões referentes agora ao sono, sonambulismo e hipnotismo, e a questão que a gente está vendo sobre a teoria da Actio Libera in causa. Então, pensem o seguinte, duas pessoas diferentes que se colocam dirigindo o caminhão, ok? Dirigindo os seus caminhões, em situação de privação de sono. Elas estão morrendo de sono, estão sem dormir, estão privadas de um sono e se colocam em situação de dirigir caminhão na estrada à noite. Um deles faz isso porque ele foi obrigado a isso, ele está sendo coagido a isso, pelo seu empregador, sob risco de perder o emprego. O empregador não quer nem saber e mandou ele ir dirigindo, mesmo estando morrendo de sono, caindo de sono no volante. E o outro assumiu o risco. Falou assim, olha, eu estou com sono mesmo, eu precisava parar e dormir, mas eu não estou nem aí. Eu vou dirigir assim mesmo, e se acontecer alguma coisa, azar. Percebam que a situação é a mesma, mas a vontade deles, no momento em que eles se colocaram ao volante, é diferente. De um, a vontade estava livre. A vontade dele estava livre, ele poderia não ter dirigido e ter ido dormir. Ele não quis nem saber, ele assumiu o risco e foi. O outro não tinha sua vontade livre, tinha sua vontade viciada por uma espécie de coação do seu empregador. Então, percebam que as consequências atribuídas aos dois, caso aconteça um mesmo acidente, as consequências atribuídas aos dois podem ser diferentes. Isso é justamente a avaliação da responsabilização, avaliando também a situação de sono, de acordo com a teoria da Actio Libera in causa. Ok? Então, considerando isso, e o hipnotismo e o sonambulismo? Então, pessoal, vejam, atos cometidos em privação de sono. Então, na sua prova pode aparecer a seguinte frase. O sono, ok? O sono, o sonambulismo podem alterar a imputabilidade penal. No entanto, o hipnotismo não modifica a responsabilização, não modifica a avaliação também pericial da imputabilidade penal.
O que é o hipnotismo, pessoal? São atos feitos sob comando externo. E há divergência sobre isso, mas há divergência demais, né? Obviamente, tem muita gente que nem fala, inclusive, que o hipnotismo não existe. E outras pessoas admitem a existência do hipnotismo. Bom, mesmo para quem admite a existência do hipnotismo, essas pessoas vão dizer que uma pessoa que está sob comando de outra, hipnotizada, e comete determinado ato ilícito, ela não terá a sua responsabilização alterada. Porque mesmo para quem acredita na existência do hipnotismo, essas pessoas vão dizer que o hipnotizado, ele paralisa, ele para a sua ação quando o comando de outro, quando o comando externo choca, entra em conflito com seus valores morais. Isso é extremamente questionável como um todo, mas o que costuma cair na nossa prova é o seguinte: o sono e o sonambulismo completo, que é a forma epiléptica e crepuscular, que a gente colocou aí no material de vocês, em que a pessoa tem amnésia das ações, automatismo das ações, faz ações automáticas e se esquece disso. É uma forma grave de sonambulismo. Essa forma epiléptica e crepuscular pode ter até convulsão associada a esse sonambulismo. Na prova pode cair, já caiu a seguinte questão, que o sono e o sonambulismo completo podem alterar a avaliação da imputabilidade penal, enquanto o hipnotismo, em regra, não altera a imputabilidade penal verdadeiro. É exatamente isso que a gente pôs aqui no material de vocês, ok? Então, o sono e o sonambulismo podem alterar a imputabilidade penal, enquanto, em regra, o hipnotismo não causa tal alteração. Muito bem, prosseguindo a outros critérios biológicos, emoção e paixão. Emoção e paixão estão tratados, inclusive, no Código Penal. Seguinte coisa, não excluem a imputabilidade penal, inciso 1º, a emoção ou a paixão. Por que, pessoal, que o inciso 1º do 28 do Código Penal fala que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal? Também por causa da teoria da actio libera in causa. Também pela teoria da ação livre na causa. Por que isso? Porque uma pessoa que se coloca conscientemente em uma condição, em uma situação em que a emoção, em que a paixão pode dominar os seus atos, conscientemente ela faz isso, se coloca numa circunstância em que ela sabe que a emoção pode dominar os seus atos, ela vai responder plenamente pelos atos que ela cometer nessa circunstância. Pela teoria da actio libera in causa, da ação livre na causa, ela assumiu o risco voluntariamente de se colocar, de se permitir colocar naquela situação em que ela sabia que poderia ser dominada por uma violenta emoção e cometer atos nesse estado impulsivo naquele momento. Então é por isso que normalmente vai estar na sua prova. A emoção e a paixão, em regra, não excluem a imputabilidade penal, mas podem atenuar a pena. Verdadeiro. Por quê, pessoal? Porque nós temos também previsão de circunstâncias atenuantes causadas pela emoção e paixão. Como, por exemplo, a atenuante geral do artigo 65 do Código Penal e as atenuantes específicas do homicídio e da lesão corporal dolosa. Dolosos, né? O homicídio doloso e a lesão corporal dolosa, em que a gente vai ter nesses dispositivos o termo cometido sob o domínio de violenta emoção. Então, eu posso ter aqui atenuantes também nessas circunstâncias. Ou seja, como que aparece muitas vezes na nossa prova? A emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal ou atenuam a pena. Verdadeiro. Não excluem, em regra, pela teoria da ação livre na causa, mas atenuam, excepcionalmente, no caso da atenuante geral do artigo 65 e também das atenuantes específicas
do homicídio doloso e da lesão corporal dolosa, quando o ato é cometido sob o domínio de violenta emoção. Muito bem, vamos prosseguir para uma coisa muito importante, que é a doença mental versus a perturbação da saúde mental. Pessoal, nós vimos, quando estudamos o artigo 26 do Código Penal, nós vimos que a doença mental está em uma norma no caput e a perturbação de saúde mental está em outra, no parágrafo único. Portanto, são coisas diferentes. Quais são as consequências diferentes, o que, que se insere aqui nesses conceitos? Então, vamos lá. Doença mental, para começar, está no caput do artigo 26 do Código Penal como potencial causa de inimputabilidade penal. Muito bem. Já a perturbação da saúde mental está no parágrafo único. No parágrafo único do artigo 26 do Código Penal como causa de semi-imputabilidade penal. Muito bem. Considerando essas questões, nós podemos perceber que a doença mental é mais grave que a perturbação da saúde mental. Ou seja, a doença mental pode pode compreender as chamadas psicoses, as demências e também, para Higino de Carvalho Hércules, a epilepsia, asterisco e cuidado com a epilepsia. Vou explicar por quê. E as perturbações da saúde mental seriam quadros um pouco mais leves, em que o transtorno não encaixa em doença mental, mas que pode prejudicar a consciência. Seriam basicamente as psicopatias. Atenção que as psicopatias, pessoal, elas são chamadas hoje de forma mais moderna de transtornos da personalidade. Transtorno da personalidade, TP, ok? Então, vejam, algumas questões sobre isso. Primeira, percebam que psicose e psicopatia são coisas diferentes. Isso, quando vem na prova, como psicose como sinônimo de psicopatia, podendo causar uma coisa ou outra, falso. Porque psicose é uma coisa, psicopatia é outra. Outra informação para vocês diz respeito à epilepsia. Por quê? Pus um asterisco na epilepsia. Porque há também diferentes avaliações sobre a epilepsia. A epilepsia, alguns vão considerá-la um distúrbio meramente neurológico, em que acontecem convulsões. O epiléptico é aquela pessoa que tem convulsões de repetição. E, em regra, isso já caiu em prova, que, em regra, a epilepsia não altera a imputabilidade penal, porque, fora dessa questão referente às convulsões, a pessoa não teria alteração do seu entendimento, da sua autodeterminação. Mas percebam que Higino de Carvalho Hércules, essa classificação aqui também é dele, ele coloca a epilepsia como possibilidade de configurar uma doença mental, porque ele diz que há casos graves de epilepsia que, além dessa questão das convulsões, além de um distúrbio neurológico, eles podem também estar associados a questões comportamentais, a questões psiquiátricas, e não seria apenas uma doença neurológica, mas poderia se configurar uma doença neuropsiquiátrica, e que, em alguns casos mais graves, a própria epilepsia poderia também configurar uma doença mental, para fins de retirada do discernimento e da autodeterminação. Então, pessoal, por isso eu coloquei para vocês este asterisco na epilepsia, porque alguns vão considerá-la doença mental e outros não vão considerá-la doença mental. O professor Wilson Palermo não faz essa abordagem de forma específica sobre essas questões psiquiátricas em todas essas circunstâncias, ok? Mas o mais importante aqui é a gente entender estas questões que são importantes que a gente saiba diferenciar. E por isso vamos aprender a diferenciar agora psicose
de psicopatia. Então, vamos lá. O que é a psicose? Percebam que a psicose está aqui dentro da doença mental. Então, a psicose é uma doença mental com distúrbio grave da percepção, do pensamento e da vida afetiva. Sendo que nós temos 2 tipos de psicose. Dessa doença mental com distúrbio grave da percepção, do pensamento e da vida afetiva. Nós podemos ter psicoses agudas, temporárias, episódicas ou psicoses crônicas. Um exemplo de um quadro que pode configurar uma psicose aguda. Exemplo: alucinações por intoxicação aguda por LSD. Nós já estudamos o LSD, o ácido lisérgico, que é um potente alucinógeno. Então, em uma intoxicação aguda por LSD, o paciente pode ter um quadro de psicose aguda que pode colocá-lo em uma situação de inimputabilidade penal. E psicose crônica, doenças crônicas associadas a esse distúrbio grave de percepção, pensamento e do afeto, da vida afetiva, exemplo, as esquizofrenias. As esquizofrenias não é uma doença única, na verdade, é um grupo de doenças, de formas diferentes de esquizofrenia e que podem também retirar a percepção, o pensamento, a vida afetiva, alterar de forma significativa estas questões, colocando a pessoa em uma situação de inimputabilidade. Agora, a psicopatia, que eu coloquei aqui entre aspas, por quê? Porque nós já vimos que o nome correto hoje é transtorno da personalidade. Então, as psicopatias são, na verdade, doenças com sintomas mais leves um pouco do que as psicoses e que não levam o paciente, no caso, o periciando, à perda completa do juízo de realidade. Elas são chamadas, como eu disse para vocês, atualmente, de transtornos da personalidade. E nós não temos só um. Transtorno da personalidade também é um grande grupo de doenças. Exemplo, nós temos o transtorno de personalidade paranoide, o transtorno de personalidade antissocial, o transtorno de personalidade obsessivo, compulsivo e vários outros. Lembram que a psicopatia, ela pode ser enquadrada como perturbação da saúde mental. Ela é considerada perturbação da saúde mental e, portanto, ela pode ser enquadrada no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal. Ok, pessoal? Então, essas são as principais diferenças entre psicose e psicopatia. Psicopatia que o psicopata é aquele... As pessoas chamam de psicopata, na verdade, aquele que é o portador do transtorno de personalidade antissocial, em sua forma grave, que é, portanto, uma perturbação da saúde mental. Muito bem, vamos prosseguir com algumas questões importantes, e a gente vai falar da esquizofrenia. Porque, vejam, eu falei para vocês que a esquizofrenia é também um exemplo de um tipo crônico de psicose, de uma doença mental que pode retirar gravemente a capacidade de entendimento da pessoa. Então, as esquizofrenias, na verdade, são um grupo de doenças. Um grupo de patologias caracterizadas por uma distorção do pensamento e da percepção e também caracterizadas por uma espécie de inadequação do afeto. E nós temos várias formas de esquizofrenia. Sob o ponto de vista
penal, sob o ponto de vista penal, a forma mais grave seria a forma paranoide. Não estou falando que é do ponto de vista do tratamento. Sobre tratamento, temos outras formas mais graves. Mas do ponto de vista criminal, a forma paranoide é a que mais está relacionada à possibilidade de cometimento de delitos, porque esta pessoa, ela tem caracteristicamente ideias delirantes, diminuição do entendimento, ela acha que está sendo mandada por outra pessoa para fazer um crime. Então, a forma paranoide de esquizofrenia é a que está mais associada a cometimento de atos ilícitos. E é claro que a definição da imputabilidade, pessoal, ela vai variar. Vejam, a esquizofrenia, ela é um exemplo de uma psicose crônica. E sendo um exemplo de uma psicose crônica, ela poderia estar associada ao caput do artigo 26, colocando como inimputável este esquizofrênico. Então, percebam, alguns autores vão colocar a esquizofrenia sempre como causa de inimputabilidade, justamente por ela ser considerada uma doença mental. E como doença mental, dentro das psicoses, ela estaria no caput do artigo 26. Mas é claro que o que tem que ser avaliado, como eu já disse para vocês desde o início, nessa matéria, é o grau de entendimento e de autodeterminação da pessoa no momento do crime. Vejam, a própria epilepsia que eu falei para vocês da divergência, o epiléptico que tem crises convulsivas, se ele está numa fase, num período entre as crises e não está vivendo nenhum tipo de alteração da doença e comete um ato ilícito naquele momento, em que ele tem plena capacidade de entendimento e de autodeterminação, para que retirar a imputabilidade dele, se ele não tinha avaliação na sua capacidade de entendimento, ele não tinha alteração da sua capacidade de entendimento. Então, percebam que a grande importância para definir a imputabilidade é avaliar o entendimento e a autodeterminação no momento do cometimento do crime e o nexo causal desse ato com a própria doença mental. Mas, para fins iniciais de avaliação, a esquizofrenia ela é potencialmente colocada como causa de inimputabilidade? Sim, porque ela está potencialmente colocada ali dentro das doenças mentais que estão no caput do artigo 26 do Código Penal. Ok, pessoal? Saibam fazer esse tipo de avaliação de pensamento no momento da prova. Vamos prosseguir para os transtornos de personalidade, para as chamadas psicopatias, que nós já falamos delas conceitualmente em slide anterior. E elas vêm sendo cobradas bastante em prova, pessoal. Por quê? Porque o psicopata, ele carrega aí um grau até de fascínio, né? Não é estranho dizer isso, não. As pessoas têm aquela coisa, o psicopata, os famosos psicopatas no mundo, os psicopatas que cometeram crimes famosos no mundo, os psicopatas que trouxeram dificuldades, avaliações periciais. Então, a psicopatia ela é carregada de uma aura, de algo aí, de curiosidade em torno dela. Então, a psicopatia, quando as provas de delegado vão falar um pouco de transtornos de personalidade e vão falar um pouco sobre as doenças mentais, a psicopatologia forense, a psicopatia é frequentemente eleita para ser cobrada na sua prova. Na verdade, o psicopata é aquele portador do transtorno de personalidade. E o grande questionamento é, o psicopata, a priori, ele deve ser considerado e enquadrado em alguma espécie clara de avaliação mental? Vejam, é o que eu pergunto para vocês aqui. Os psicopatas são considerados inimputáveis a priori? Eles são imputáveis em regra geral? Ou eles são considerados semi-imputáveis? E é por isso, pessoal, que a gente tem alguma variação. Por quê? Na verdade, esses transtornos da personalidade considerados psicopatas, o transtorno da personalidade antissocial, nós temos profundas modificações no caráter e no afeto. Mas, normalmente, a inteligência desses agentes é normal ou até mesmo acima do normal. E eles têm
altas taxas de reincidência criminal. Por que isso? E de onde vem essa curiosidade aqui pela personalidade psicopática? Vem do fato, pessoal, de que aos psicopatas, muitas vezes, faltam-lhes emoções. Eles não têm remorso, eles não têm afeto, carinho, eles são mentirosos, são manipuladores, mas eles sabem o caráter ilícito do ato que eles cometeram. Eles sabem que o que eles estão fazendo é um crime, que eles estão cometendo crime de homicídio, que eles estão sendo cruéis, eles sabem disso. Mas a questão é que a capacidade de autodeterminação está frequentemente alterada. Então é por isso que fica a dúvida. Só para a gente relembrar, teve uma prova, se não me engano, foi delegado Maranhão, em 2018, que tinha uma questão e em um momento falava sobre a questão da psicopatia e da imputabilidade penal. Pedir para o candidato marcar se aquele determinado psicopata lá seria imputável, semi-imputável, como é que estaria a percepção dele, enfim. E teve muito recurso contra essa questão e a banca não aceitou, porque teve pessoas que pensavam assim, olha, a psicopatia, o psicopata, ele deve ser considerado imputável. Ele sabe que o que ele está fazendo é errado, então ele tem que responder por isso. E a banca considerou a psicopatia dentro da semi-imputabilidade penal. Da forma que eu estou falando aqui para vocês. A psicopatia como um transtorno da personalidade, um tipo de transtorno da personalidade, grave, ok? Considerado uma perturbação da saúde mental, presente no parágrafo único do artigo 26. E por quê? Porque por mais que eles possam ter entendimento do caráter ilícito do fato, com muita frequência eles não têm capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento. E é por isso que Genival Veloso de França, por exemplo, vai dizer que para eles devem ser considerados no prisma da semi-imputabilidade, de forma geral. Mas é claro que o grau de entendimento e de autodeterminação no momento do crime é extremamente importante e é isso que tem que ser avaliado. Ok, pessoal? Muito bem. Prosseguindo, para a gente finalizar, nós temos a nossa perícia psiquiátrica. Nós temos dois tipos de perícia psiquiátrica. Quais são eles? O exame de sanidade mental e a perícia de cessação de periculosidade. Muito bem. No exame de sanidade mental, que é aquele exame feito no primeiro momento, o psiquiatra vai avaliar se há algum tipo de doença mental, de transtorno mental, qual é o tipo de transtorno mental, muito importante, o nexo de causalidade desse transtorno com o crime cometido, e, claro, fundamental, a capacidade de entendimento e de autodeterminação deste indivíduo. Então, pessoal, se ficar constatado que o crime aconteceu em função do transtorno mental, e se ficar definida, eventualmente, um exemplo aqui, a inimputabilidade do sujeito, o agente será submetido a uma medida de segurança. Tratamento ambulatorial, internação, enfim, ele será submetido a uma medida de segurança. E a partir daí, será realizada a perícia de cessação da periculosidade. A partir daí, ele vai ter que avaliar, na verdade, vai ter que ser avaliado o seu risco de violência. Então, muito bem, a ideia é, fiz o primeiro exame de sanidade mental, constatei o transtorno mental, constatei que o delito cometido por aquele sujeito tinha nexo causal e que ele não tinha capacidade de entendimento ou de autodeterminação, determinei que ele é inimputável e foi atribuída para ele uma medida de segurança. A partir de agora, eu vou ter que fazer as perícias de cessação de periculosidade para avaliar o risco de violência. Quando? Essa perícia vai ser feita ao fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança, ao fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança, e será repetida anualmente ou a qualquer tempo por determinação judicial. Então, a ideia é o seguinte:
prazo mínimo de duração da medida de segurança, eu vou fazer a primeira perícia de cessação de periculosidade. Se a periculosidade cessou, se não há mais risco de violência, ele vai ser desinternado, vai acabar o tratamento, enfim. Agora, se ainda permanece o risco de violência, se ainda permanece a periculosidade, eu vou repetindo esta perícia de ano em ano, ou então a qualquer tempo, se assim o juiz determinar. Compreenderam a dinâmica dessas duas perícias? Ok, pessoal. E para a gente finalizar, alguns conceitos, porque os quadros de fraude também estão relacionados a uma avaliação psicológica. Nós podemos ter simulação, metasimulação ou dissimulação. O que é simulação? Quando a pessoa apresenta sinais e sintomas falsos. O que é dissimulação? Dissimulação é também chamada de simulação negativa. É quando o paciente se apresenta como normal, escondendo os seus reais sintomas. Ou seja, ele simula que ele não tem nada, ele simula que ele é normal, mas, na verdade, ele está escondendo os sintomas da doença. E o que é a metasimulação? É o exagero de sinais ou sintomas realmente existentes. Então, percebam que esses quadros de fraude, simulação, metasimulação ou dissimulação, normalmente ele é feito para a obtenção de interesses. De interesses de obter licença, aposentadoria, seguro, até mesmo inimputabilidade penal. Ok? Então, as perícias dos quadros de fraude, esses termos são importantes para vocês, estão muito associadas aqui para nós à nossa psicopatologia forense.